Olha, o nosso assunto agora é cuidados na hora de realizar procedimentos estéticos. Desde a semana passada, a morte do empresário Henrique Silva Chagas, de 27 anos, depois de fazer um peeling de fenol em São Paulo, aumentou as discussões sobre os riscos. O peeling de fenol é um procedimento arriscado, com o uso de ácido para rejuvenescer o rosto. Mas o que o paciente deve observar antes de procurar um serviço assim? Quem vai explicar é a médica dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Caroline Baimer, que a gente está recebendo aqui hoje. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom, é um número crescente, né, de procedimentos estéticos não invasivos, dizem, né, chamamos assim agora, porque são não cirúrgicos. E muitos realmente realizam, né, o sonho de muita gente de rejuvenescer ou de melhorar o aspecto visual. Agora, esse em específico, que é o que a gente vai começar a tratar, é um dos que pode provocar sérios danos, ou existem outros também que vêm também sendo mais vigiados pela Sociedade Brasileira de Dermatologia? Então, o peeling de fenol, ele de fato é um procedimento que inspira cuidados maiores, porque ele, de todos os peelings, o peeling é uma substância ácida que a gente coloca na pele para descamar. E aí você tem desde peelings bem superficiais, quando a descamação é bem levinha, até o peeling de fenol, que é o nosso peeling mais profundo. Esse é hoje o peeling mais profundo. Isso já é um peeling assim consagrado, desde 1960 ele é utilizado na forma que a gente utiliza hoje, e para rejuvenescimento não tem outra coisa que se compare ao resultado dele, de fato. Porém, ele é uma substância que, como ele chega numa camada muito profunda, imagina que a gente está criando uma queimadura no rosto da pessoa. Essa queimadura, ela precisa ser controlada. E esse ácido ele pode ser absorvido e ter manifestações cardíacas e nefrológicas, principalmente. Vou mostrar aqui umas imagens, só para a gente ter uma noção do que nós estamos falando aqui, para você ter uma noção em casa. Esse aí é o paciente... Sim. Né, que acabou morrendo, mas esse aí é o procedimento, gente. Olha, o que acontece? Quais são essas fases aí que a gente está mostrando? Então, porque primeiro a gente vai ter a aplicação do ácido, que deve preferencialmente ser no ambiente de até hospital. O ambiente hospitalar é até melhor, porque o paciente precisa estar monitorizado. E aí a gente tem a aplicação, o paciente fica com o rosto todo branquinho, assim, fica como se fosse uma máscara. E aí, depois começa o processo de queimadura, né? Digamos assim, uma queimadura controlada, que seria essa primeira fase. E aí, ao longo de 7 a 10 dias, essa crosta ela vai se soltar e vai chegar na segunda fase, que é quando a paciente está ali com o rosto bem vermelho. Esse vermelhidão, ele pode levar até 3 meses em alguns pacientes para desaparecer por completo. Então, por isso, o paciente tem que estar muito ciente de quais são como é que funciona o pós-operatório, e aí depois o resultado final. E o resultado realmente é um resultado, assim, excelente para rejuvenescimento, mas acabou ficando banalizado porque de uns 2 anos para cá viralizou na internet. Olha isso, esse aí é o paciente, né, vamos mostrar de novo a foto, ele acabou passando por um outro procedimento antes do peeling de fenol, que levou ainda a um risco maior. Exato. Então, a gente observa que a esteticista que realizou, ela criou uma raspagem, ela raspou, digamos, o rosto dele, a gente vê que está tudo ferido. E isso é uma coisa totalmente contraindicada, porque você aumenta a absorção do peeling. A pele é uma barreira, então se você abre um canal nessa barreira, você aumenta a penetração do peeling, que já é uma substância ácida que a gente deveria ter cuidado. Então, isso provavelmente acabou facilitando os problemas que ele teve, né, do ponto de vista cardiológico, principalmente. O que é o fenol? O fenol ele é um ácido, e esse ácido, em contato com a pele, ele vai promover, digamos, uma morte celular. Morre ali as células do início e depois elas vão descamar. Porém, o fenol em si não é o problema. Assim, a gente tem, além do fenol, quando a gente fala peeling de fenol, a gente usa uma outra substância, que é o óleo de cróton, para facilitar a penetração. E isso que vai tornar ele tão efetivo, né, essa mistura. E, então, esse ácido, ele estimula a produção de novas fibras de colágeno. Então, esse é o grande X da questão, porque ele é tão maravilhoso assim para rejuvenescimento, porque ele estimula o novo colágeno de fato. Você me chamou bastante atenção quando você falou em cirúrgico, que ele é um procedimento cirúrgico, ele pode ser considerado assim?
Pode por conta da toxicidade que ele pode ter, né, para o rim, para o coração e pela profundidade que ele chega. Porque um outro ponto, além dele danificar não, né, dele poder causar algum risco, ele também causa muita dor. Então, ele é um procedimento que nas primeiras 12 horas o paciente sente muita dor. Então, de preferência, é interessante que ele esteja num ambiente cirúrgico, com sedação, com analgesia mais potente, para ele também ficar confortável. Outro fato é que um procedimento como esse, ele pode ser feito em qualquer região do país, porque eu fico pensando aqui na nossa cidade, no nosso estado, que é muito quente. E essa segunda fase são pelo menos 3 meses que eu imagino que deve ser de um certo isolamento, né? Porque a pele fica completamente descamada. Não, dos 10 dias em diante a pele já recuperou, só que ela vai estar vermelha. Então o paciente precisa ter muito cuidado com a exposição solar. E aí, isso é que é o detalhe aqui na nossa região. Mas é possível sim ser feito aqui, mas a gente tem que escolher bem o paciente. Então, em geral, pacientes de pele mais clara são os mais indicados para fazer o peeling de fenol. O paciente da pele mais escura, a gente tem medo, porque o fenol, um dos benefícios dele é o clareamento da pele. Só que se o paciente tem uma pele mais escura, isso pode ficar destoando, né? O rosto vai ficar muito mais claro, às vezes, do que a região do pescoço, por exemplo. Então, isso não vai ficar esteticamente adequado. Então, a gente prefere direcionar para o paciente da pele mais clara. Além dessa característica, que o perfil de paciente que deve ser contraindicado para esse tipo de procedimento? Se o paciente tem algum problema já cardíaco ou de rim, provavelmente ele não vai ser um bom candidato. Outro ponto que a gente tem que ver é a questão da expectativa do paciente. Então, às vezes o paciente tem uma expectativa irreal do que ele vai receber com o procedimento. Então, de um modo geral, o fenol ele é um procedimento excelente para uma paciente de uma pele mais fininha e que já tenha muito enrugamento. Então, aquela paciente que já tem uma pele mais enrugada, o paciente ou a paciente, ele vai ter mais resposta. Agora, no caso desse paciente, por exemplo, que foi para cicatriz de acne, ele vai ter uma melhora, mas não vai ser essa melhora tão espetacular que a gente vê quando o foco é rejuvenescimento. Doutora, a gente está vendo muito o antes e depois nas redes sociais, então acaba aparentando assim, uma facilidade para esse rejuvenescimento, sendo que todo o processo acaba sendo camuflado por conta dessa pressa das redes sociais de mostrar resultado. Isso é um desafio para os profissionais médicos, para os profissionais que lidam com procedimentos assim? Sem dúvida, porque a gente sabe que as pessoas querem o resultado, mas nem todo paciente está disposto a viver o processo. Então, e outro ponto que a gente tem que ficar atento é até a manipulação das imagens. Então, muitas vezes existe manipulação de luz, manipulação dessa imagem na rede social e isso acaba ludibriando um pouco o paciente, né, o consumidor que está ali procurando melhorar a sua aparência. E só para a gente concluir aqui, fazendo esse alerta, a esteticista, né, que fez esse procedimento nesse empresário de São Paulo, ela falou em uma entrevista, agora recentemente, que ela fez esse curso, um curso online, com um e-book, né, uma apostila com 43 páginas. E aí fica, mais uma vez, esse questionamento, essa discussão em relação aos profissionais que podem realizar esse tipo de procedimento. Qual é o alerta que a Sociedade Brasileira de Dermatologia faz agora? A gente fala sempre, procure um médico dermatologista para realizar um procedimento como esse, principalmente procedimentos que são mais invasivos, como no caso de um peeling de fenol, um preenchimento, que o preenchimento com ácido hialurônico hoje também as pessoas banalizaram de uma certa forma, mas se um preenchedor ele cai num vaso sanguíneo, ele pode causar necrose, pode causar ferimentos graves, né? Já tem vários pacientes que tiveram deformidade no nariz, por exemplo, porque necrosou a pele do nariz. Então, ficar atento e procurar um médico dermatologista, que é um profissional capacitado para fazer o procedimento e também para lidar com as complicações caso elas aconteçam. Tá certo, muito obrigada, doutora Caroline Baiman, trazendo essas informações, esses alertas para as pessoas que querem dispor, né, que tem tantos serviços à disposição e querem realmente ficar mais belas, mas precisa ter mais atenção, né? Obrigada, bom dia para a senhora. Bom dia, bom dia.